Senhor Deus, grandioso Pai, Deus misericordioso, Deus de amor. Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão que está aqui, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa irmã, Senhor Deus. Aqui vimos todas as nações, Senhor, te ajoelhando, meu Pai, e te louvando, e te entoando louvores, Senhor Deus. Oh, meu Pai, e que a palavra que o pastor Zé Carlos, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, e ele vai ministrar agora, meu Pai, que ela venha direto nos nossos corações, Senhor Deus. Tenho certeza, Senhor, que esse culto de hoje, Senhor, sementes foram plantadas, meu Pai, e elas germinarão, Senhor, e colheremos frutos, Pai. Tenho certeza, Senhor Deus. Oh, meu Pai, toma essa vida nas suas mãos, Senhor Deus. É a oração que eu te faço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perguntei se Alexandre está alegre com Jesus, se for que está alegre com Jesus. Amém, irmãos? Boa noite, a paz. Irmãos, eu sou um homem sonhador, meu nome já é José Sonhador. Hoje, quando o irmão Michelangelo, né, falou, né, da sua esposa cantar, eu fiquei já pensando num culto domingo à tarde em espanhol na igreja, a comunidade venezuelana, já pensou? Um culto em espanhol aqui. Vou botar em oração. A comunidade venezuelana, antes de aprender o idioma, eles podem se reunir e prestar um culto a Deus. Ei, Johnny, hã? E eu lembro que essa igreja aqui, uma vez ela ganhou um teclado, até foi do irmão Claudinho, ganhou teclado sem ter tecladista. Cadê o Everton? Não tinha tecladista, irmãos. E eu creio que quando Deus faz esses movimentos no meio da igreja, é para despertar pessoas aí que tem que aprender a falar outro idioma também. Sabia? Tem coisas que Deus vai fazendo que é para despertar essa galera, essa juventude aí para coisas novas, coisas grandes que Deus quer fazer, em nome de Jesus, amém? Bom, quero agradecer a Deus, né, por estar junto com os irmãos nesse culto tão maravilhoso, a Deus toda a glória, agradecer a presença de cada irmão, cada visitante, com esse frio todo, você está aqui, você é uma benção. Olha lá, o Zé está sem blusa, esse não é fraco não, eu já vi uns outros aí sem blusa também, daqui a pouco eu tiro a minha também, né, que esquenta aqui, né, mas Deus abençoe, glória a Deus, amém? Irmãos e irmãs, o tema de hoje, obstáculos para a salvação, pode colocar aí por gentileza, você pode repetir comigo? Obstáculos para a salvação. Eu até conversei com a minha esposa, que poderia chamar assim, desinteresse pelo céu. Por que as pessoas às vezes andam tão desinteressadas com as coisas espirituais? E nós sabemos que é tão importante para a nossa vida. Se a gente virar para uma pessoa e perguntar se ela quer ir para o céu, ela vai querer ir para o céu. Geralmente vai querer. Lógico que existe um ambiente ou outro que às vezes a fé não é bem-vinda, mas é raro. Por via de regra, todo mundo quer. Se eu perguntar aqui, eu acredito que a maioria vai dizer que quer ir para o céu, quer ser perdoada, quer ter salvação, quer ter vida eterna. Mas nós vamos estar falando sobre um texto que está em Lucas 14, do 15 ao 24. Lucas capítulo 14, do 15 ao 24. Amém? Irmãos, eu sei que vocês já ficaram muito tempo em pé, mas eu ia pedir mais um pouquinho, pode? Quem pode, por favor, ficar em pé? Lucas capítulo 15, Lucas 14, do 15 ao 24. A parábola da grande ceia. Amém? Para os irmãos ficarem, vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos. Se os irmãos puderem acompanhar essa versão aqui, vai ser melhor. Vamos ler juntos então? Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante,
todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode sentar. Muito obrigado, irmã Leni, pela água. Meus irmãos e irmãs, eu queria que nós pudéssemos meditar nesse texto. Porque há um desinteresse pelas coisas celestiais, um desinteresse pelas coisas espirituais. Foi falado muito hoje sobre campanha de evangelismo, que nós temos que evangelizar, ganhar almas para o Senhor. E eu queria falar algumas coisas que é para despertar muitas vezes a vida do crente. Preste atenção, irmãos, a palavra é para todos nós. Quem está ligado, diga amém. Primeiro ponto dessa mensagem que Deus colocou no meu coração: o perigo da segurança dos religiosos. Esse versículo 15, Jesus, se a gente ler o contexto anterior, Jesus estava conversando com os judeus, e os judeus ali começaram a falar coisa, e esse falou assim: então um banquete, você sentar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. Olha o que diz o versículo 15: ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele fez um elogio para Jesus, e depois Jesus vai falar sobre essa parábola, que é para corrigi-lo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui, que Deus colocou no meu coração: o perigo da segurança dos religiosos. Irmãos, tem pessoas que eles acreditam que por praticar uma fé, por ir de vez em quando uma casa de culto, ele acha que vai para o céu, porque ele trabalha, porque ele paga as contas, porque ele é honesto. Veja bem, irmãos, isso é obrigação de todo mundo. Isso é um caráter que a gente precisa ter. Quem está entendendo, diga amém. Se fosse pelos nossos méritos, se fosse pela nossa bondade e caridade, o Filho de Deus precisaria morrer na cruz? Porque aqui no contexto, Jesus está falando para os judeus, irmãos. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, que hoje, no Novo Testamento, quem são esses judeus? Muitas vezes são religiosos, pessoas que perderam a essência da fé, da adoração. E isso aqui é uma mensagem de despertamento para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos acomodar na nossa vida espiritual. Veja bem, você sabe quais são as pessoas mais difíceis de se converter? Pessoas honestas. Pessoas como meu falecido pai, seu Genesi. O meu pai deu um trabalho para se converter, porque o meu pai era um homem trabalhador. Meu pai, um homem digno, um homem honesto, que eu ia lá na venda, lá pagar a conta dele lá, e o moço dava uma lata de goiabada, todo final de mês. E eu voltava todo contente com a lata de goiabada, porque pagou a conta na venda, e o nome do meu pai estava bonito lá, no caderninho. Só que meu pai um dia virou para mim e falou assim: meu filho, não fica triste não, mas eu nunca vou ser crente. Quantas pessoas às vezes acreditam que a religiosidade dela, que a bondade dela, que o caráter dela vai colocá-la dentro do céu. E eu quero dizer para vocês que quando eu namorei, noivei, casei com a minha esposa, eu pensava assim também. Mas até que eu ouvi a boa nova do Evangelho, dá um amém aí. Até que eu ouvi o Evangelho da graça, que eu preciso de um Salvador.
Você precisa de um Salvador. O Filho de Deus, Jesus, 100% Deus, 100% homem, morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Então nós precisamos de um Salvador. E às vezes o maior obstáculo, sabe o que é? Aquilo que você acha que é a tua maior força. Fala assim, poxa, eu sou de uma família boa, eu sou um camarada trabalhador. Igreja é para essas pessoas aí que vivem tudo errado, todo torto. Igreja, eu lembro, irmãos, quando eu trabalhava lá no alto, assim, igreja é o último recurso. Quando o camarada já tentou de tudo, aí ele vai para a igreja. Não, a igreja é o primeiro. Jesus é o número 1. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu quero dizer para você, quem sabe você veio hoje aqui dizendo, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu porque eu sou gente boa. Você não vai para o céu porque é gente boa. Você vai para o céu aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Israel aqui estava rejeitando o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o ser humano, fala comigo, esse ser humano é uma criatura, irmãos, feito à imagem e semelhança de Deus, o que é algo extraordinário. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, você é uma obra de arte de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que tem uma coisa melhor, que é ser filho de Deus, é ser filha de Deus. E não deixe, porque você teve um bom berço, porque você é uma pessoa decente, porque você é uma pessoa responsável, porque você é uma pessoa do bem, isso não te garante salvação. O que te garante salvação é crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz, todos pecaram. Pensamento, palavras e obras, uns erram mais, outros erram menos, mas para a Bíblia, aos olhos de Deus, todos pecaram. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, o teu maior obstáculo é a tua maior virtude. Você diz, eu sou gente boa. Você olha para o lado e fala, eu sou melhor do que esse. Você olha para o lado, eu sou melhor do que aquele. Eu sou melhor que meu vizinho. Eu sou melhor. É o teu problema é achar que é melhor. Você pode ser melhor que o vizinho, mas você não é puro e santo aos olhos de Deus. Você precisa do sangue de Jesus. Nós precisamos do sangue de Jesus. Nós precisamos de ter Jesus morrendo na cruz no nosso lugar. Quem já recebeu, dá glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Amém, amém. Então nós temos que ter cuidado com esse obstáculo da religiosidade, a segurança da religiosidade. Segundo, cuidado para não colocar seus interesses pessoais acima do reino de Deus. Irmãos, aqui é delicado. Sabe por quê? É uma linha muito fina. Irmãos, a pessoa, é bom casar? Não é para todos, tem gente que não vai casar. Mas, por via de regra, casar é uma benção. Tem até muitos adolescentes que nem quer que Jesus volte agora, porque fala, Jesus, espera eu casar, né? Jesus, espera mais um pouco aí, que eu estou precisando casar. Mas casar é uma benção. Aqui a pessoa comprou 10 bois, 5 juntas de boi, ou seja, uma benção. Ele comprou um trator da época, né, Arthur? Subir aquele morro de Andradas lá. Arthur está com o olho meio miúdo, você está cansado. Eu quero dizer para você que ele comprou 5 juntas de boi. Irmão, olha que bênção comprar 5 juntas de boi. E o outro comprou propriedade. A gente, quando olha para o texto aqui, o primeiro comprou um campo, o outro comprou 5 juntas de boi, ou seja, 10 bois, e o outro falou, casei. Tudo desculpa boa. Irmãos, tudo bênção. Mas eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que nós temos que ter cuidado para não colocar interesses pessoais acima do reino de Deus. Uma das funções do púlpito da igreja é acordar a igreja, despertar a igreja. Deus tem que acordar o pastor também, ora para Deus me acordar. Porque nós precisamos estar acordados para a volta do Senhor. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. Irmãos, às vezes tem gente que não vem na igreja. Não quero julgar ninguém, cada um sabe a sua razão, o seu motivo. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é só vir à igreja. Porque igreja, irmãos, é a vida do crente. Igreja não é 1h30 de culto, igreja é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, a vida toda.
é fazer parte do povo de Deus, é dar testemunho em todo lugar, é mostrar o amor de Jesus ao próximo, é testemunhar da fé. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós não estamos fazendo a obra de Deus, nós não estamos cumprindo o chamado, a vocação que Ele nos deu, e a gente está dando desculpa, que tem que ter cuidado. Irmão, você não tem que dar desculpa para mim. O negócio vai ser no grande dia. E ele está dizendo aqui que as pessoas, veja bem, quem comprou um campo, ele falou que precisava vê-lo, mas tinha que ser naquela hora. Não podia ser num outro dia, num outro momento. Quantas vezes, irmãos, nós temos que ter cuidado para não estar colocando um monte de coisa no lugar da adoração a Deus. Eu não estou dizendo exceções, irmãos, tem período de férias, tem passeio, tem aniversário de família. Veja bem, não estou dizendo que tem que ser uma pessoa que não vai ter momentos que você vai ter que vigilância para você também testemunhar junto da sua casa, da sua família, questões de saúde. Mas veja bem, há um chamado, fala assim, há um chamado de Deus na minha vida. Meu irmão, há um chamado de Deus na sua vida. Então qual é a desculpa hoje? Qual seria a desculpa que eu iria dar para Deus? Qual seria a desculpa que você iria dar para Deus? E se tem um obstáculo, irmão, nós temos que orar a Deus para Deus fazer uma obra. Nós temos que orar ao Senhor para o Senhor fazer uma obra, porque coisas boas também podem atrapalhar a nossa jornada de fé. E o que é mais importante? Diz para mim, é comprar um campo ou morar no céu? O que é mais importante? É comprar 5 juntas de boi ou morar no céu? O que é mais importante? Casar ou ir para o céu? Eu sei que humanamente tem gente que vai dizer que é casar, que é ganhar dinheiro. Isso é linguagem de pastor que não sabe o que faz. Trabalhei, sou aposentado, comecei a trabalhar com 11 anos, 35 anos, me aposentei com 48. Eu sei o que é trabalhar. E vou dizer para os irmãos que hoje, cansa mais. Desossar é mais fácil, cortar é mais fácil. Mas eu quero que em nome de Jesus nós vejamos, Deus quer dar um sacode na igreja hoje. Deus quer dar um sacode na nossa vida, porque tem coisas, irmãos, que tem mães que têm filho pequeno, que o ministério dela é cuidar da criança. Eu posso olhar aqui para Natchere e Mateus. É ministério. Tem outras pessoas aqui, que eu tenho familiar aqui, que tem um ente querido, um familiar, que está cuidando de alguém doente. É um ministério. Você sabia que tem coisa que é ministério? Eu já contei isso para os irmãos, mas cabe aqui. Uma vez teve uma irmã que contou para a gente, eu e Patrícia, essas reuniões da MCM, que ela marcou a reunião na casa dela. Aí quando chegou lá, ela falou assim, irmã, esse negócio é o seguinte, hoje eu estou precisando de um culto diferente. Eu estou doente, eu estou sem condições de limpar a casa, eu queria que as irmãs me ajudassem a limpar a casa hoje. E o grupo das mulheres fizeram a faxina, deram uma geral na casa da irmã, foi um culto diferente, no final oraram e sentiram uma glória de Deus tremenda. Então, meu irmão, tudo que a gente faz é um culto a Deus. Eu estou vendo o irmão Tarcísio, um dia que ele estava perdido, indo para o sítio. Ele também nem sabia onde era, mas ele foi na frente, disse, não, deixa que eu me perco primeiro. Aquilo lá é um culto a Deus. É um culto a Deus. Irmãos, se a gente faz tudo com amor, com alegria, é um culto a Deus. Mas eu quero que nós venhamos entender que bênçãos de Deus não pode virar impedimento da sua vida. Agora por causa disso aqui eu não posso ir na igreja. Arrumou um namorado, não vai mais na igreja. Comprou carro, não vai mais na igreja. Arrumou uma empresa, não vai mais na igreja. Opa, tem que adorar a Deus, tem que buscar a Deus. Tem gente acordada aí, diga amém. Não sejamos descuidados com a nossa vida espiritual. Fala comigo assim, não sejamos descuidados com a nossa vida espiritual. Eu lembrei aqui que eu li do grande evangelista D.L. Moody. A gente escuta falar do pastor Billy Graham. D.L. Moody foi o grande evangelista do século XIX. Ele morreu, eu até anotei aqui, 23 de novembro de 1899. Ele pregou esse texto e deu o tema Desculpas.
Foi a última mensagem dele. Ele estava muito doente, ele pregou encostado no lugar. Ele pregou encostado. Foi a última mensagem desse grande evangelista. Desculpas. E ele, muito fraco, muito cansado ali, ele pregou a palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Terceiro, os excluídos aceitam o convite. Irmãos, o evangelho da graça, Jesus, virou para aquelas pessoas lá, os religiosos, falou assim: é por isso que publicanos e meretrizes. Publicano era um traidor da pátria, que era um judeu que cobrava imposto dos judeus para Roma. Meretrizes eram prostitutas. E Jesus falou assim: elas, meretrizes e publicanos, vão primeiro que vocês no reino de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Aqui, sem querer fazer nenhuma questão física, aqui a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes as pessoas não podem ficar chateadas, que o texto está dizendo, voltando, versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado. Fala comigo esse irado. Você sabe que Deus fica irado? Se você pregar a palavra de Deus lá no Salmo 7, versículo 11, dá para dar um pulinho lá, Tati? Salmo 7, versículo 11, olha o que diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Na versão revista e corrigida está ira. Nosso Deus é um Deus que se ira todo dia. Mas louvado seja Deus que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Amém, irmãos? Mas continuando aqui esse texto, voltando, o servo tudo contou ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e becos da cidade, trazei aqui os pobres, os aleijados, cegos, os coxos. Isso aqui, irmãos, me chama muita atenção, que eu queria aplicar isso aqui tudo no sentido espiritual. Tudo no sentido espiritual, no sentido que, irmãos, sabe quem é que aceita Jesus como seu Salvador? É quem se sente pecador. Quem é que fala que tem que ir no médico? Você vira a pessoa falando: você tem que ir no médico. Não vou não. Mas quando a coisa aperta, a pessoa pede: me leva no médico. Né, Solange? Chama lá o doutor. Ela é enfermeira de CTI. Chama lá o doutor. Irmãos, aqui está dizendo o seguinte, que aqueles primeiros convidados rejeitaram. E ele falou assim: pode chamar, está liberado. Imagina você pegar uma pessoa, um andarilho da rua, e falar assim: tem uma festa aqui, os convidados não vieram, e o patrão mandou dar boca livre para todo mundo. Irmãos, ou o cara vai ficar muito alegre, ou ele vai dizer: não acredito. Não acredito. Irmãos, às vezes a gente, quando prega o evangelho da boa nova, que o Filho de Deus morreu na cruz no nosso lugar, tem muita gente que não acredita. É tão simples, que se torna tão difícil de acreditar. Há um banquete. A vida espiritual é para ser uma festa e não um funeral. A vida espiritual é para ser o que foi aqui até agora, momento de louvor, de glória, de adoração, de presença de Deus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Isso é igreja, é um preparativo para a glória, é um preparativo para o céu. Isso que tem que ser a nossa vida. Então, irmãos, esse convite aqui, as pessoas aceitaram. Você sabia que às vezes o teu pior dia da tua vida, a pior semana da tua vida, pode ser o melhor dia de todos? Quem sabe você tem passado por momentos e dias, e Deus te preparou para esse culto de hoje, para você falar assim: realmente eu preciso de um Salvador, realmente eu preciso de Jesus na minha vida, realmente eu preciso entregar, eu preciso dar uma mudada na minha vida. Eu já tentei disso, daquilo outro. Só Jesus, Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E só Ele que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Só Ele pode mudar você de dentro para fora. Glória a Deus. Então, precisamos disso. Caminhando para o final. Quarto, boa notícia. Fala comigo assim: boa notícia. Ele chama as pessoas e ele diz assim: ainda tem lugar. Tem lugar no banco aí? Tem lugar no banco aí? Então tem lugar para o teu familiar. Tem lugar para filhos, para esposas, para familiares. Tem lugar.
mas ele falou que quer ver a casa cheia. Eu lembro da minha falecida mãe, como que ela ficava feliz dia de domingo, quando a casa enchia, os filhos, netos, que alegria que a minha mãe tinha. E Deus também é assim, irmãos. Eu creio que Deus está feliz nessa noite fria, de ver uma congregação tão bonita. Você sabia que daqui olhando aqui, vocês são muito bonitos? A congregação linda de adoradores, louvado seja Deus. Então o texto vai dizer no versículo 22 e 23, olha só. Depois lhe disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Irmãos, aqui, caminhos e atalhos, geralmente, caminhos é você pegar uma pessoa que está passando, que você nem conhece. Atalhos tem a ver com estrangeiro, porque as ruas principais, os judeus eram um povo difícil na época. Os estrangeiros, né? Hoje tem até estrangeiro aqui louvando a Deus. Os estrangeiros eram os que passavam geralmente pelos atalhos. Mas ele fala: pega todo mundo, convida todo mundo. Irmãos, isso aqui é um despertar para a vida da igreja. Você está salvo, meu irmão? Você já tem teu nome escrito no livro da vida? Tem muitas pessoas que precisam. Você sabia que um dia Deus olhou lá de cima, eu era pobre, perdido, pecador como aquele hino, mas Ele me alcançou. Hoje eu sou um pecador salvo. Eu era um pecador perdido, hoje eu sou um pecador salvo pela graça de Jesus. E Deus quer mudar o status de pessoas aqui hoje, de pecador perdido para pecador salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, amém? E ele diz assim: obriga. Aqui quando fala obriga, irmão, não é por força, mas é constranger. Pedro vai dizer: vocês foram chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é falar de Jesus, falar como que Jesus é bom, como que Jesus é maravilhoso, como que Ele tem poder. A igreja está ligada aí? Irmãos, a nossa mensagem é falar de nosso Salvador, Jesus Cristo. E o versículo 24, aqui eu quero chamar o ministério de louvor. É um versículo, irmãos, que se eu pudesse, eu nem lia, mas está na Bíblia, eu tenho que ler. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Aqui o contexto é os judeus que rejeitaram. Mas eu queria hoje que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. Para concluir, só tem duas formas, irmão. Você aceita ou não aceita o convite? Você aceita ou não aceita o convite? Você pode ficar em pé, por favor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode começar a entrar em oração? Vou pedir para o Joshua estar tocando. Qual o obstáculo? Qual o obstáculo que tem ficado diante de você? Quem sabe hoje eu estou pregando aqui para uma pessoa de bem. Você é uma bênção. A gente costuma dizer que a pessoa só precisa levantar a mão para Jesus. Você já tem um caráter nobre. Você é uma pessoa de bênção. Você viveu uma vida de honra. Mas você precisa de um Salvador. Você precisa se render a Jesus. Se fosse por merecimento, se fosse por obras, o Filho de Deus não precisaria morrer naquela cruz. Ele não precisaria ser chicoteado. Ele não precisaria dos cravos, nem daquela coroa de espinho. Então a gente tem que ser humilde para deixar a nossa religiosidade e abraçar o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, o Evangelho da sepultura vazia, o Cristo de Deus, Jesus o Salvador. Quem sabe tem pessoas aqui que têm sido descuidadas com a sua vida espiritual. E hoje, meu irmão, Deus não quer resto, irmãos. Deus não quer sobras. Deus é digno do melhor.
Deus é digno das nossas primícias. Deus é digno do melhor que a gente tem. Sabe se tem algum jovem que está dizendo aí, quando eu ficar bem velhinho, curtir bastante o mundo, eu entrego a minha vida para Jesus. E Jesus quer você agora, com toda a força, com todo o teu vigor, para servir o reino de Deus. Bem verdade que todos, de todas as idades, sempre é tempo de aceitar Jesus. Sempre é tempo de se converter ao Senhor. Sempre é tempo de ter o nome escrito no livro da vida. Mas cuidado com aquilo que temos comprado. Um campo, 5 juntas de boi, casei. Qual a desculpa que a gente tem dado para Deus? Hoje, irmãos, olha para cá só um minuto. Eu não lembro o nome do presidente dos Estados Unidos, mas teve um presidente lá que um dia ele botou lá no Salão Oval: agora aqui terminam as desculpas. Não tinha mais como transferir o problema, a culpa para o outro. Aqui termina as desculpas. Pode curvar sua cabeça novamente e orar. Olha que coisa mais extraordinária. Os convidados não quiseram não. Os amigos, os de boa fama, não quiseram. Chama todo mundo. Chama coxo, chama o paralítico, chama o cego. Chama todos. Todos aqueles que se sentem indignos e merecedores. Chama, diz que tem um banquete, diz que tem perdão, diz que tem vida eterna, diz que tem salvação. Eu fico imaginando aquele servo, trouxe aquele monte de gente estranha, esquisita, igual eu, um monte de gente estranha, esquisita, e ele olha para o Senhor e fala: Senhor, ainda tem lugar. Ele vai, força. Você sabia que tem gente nessa hora que está oferecendo droga, bebida, prostituição, um monte de coisa errada. Aqui é para oferecer a água da vida, aqui é para oferecer o perdão, aqui é para oferecer a vida eterna. Aleluia! Glória! O ministério vai cantar. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, renovar sua aliança com Ele, sai do seu lugar e vem para frente. Vamos orar pela sua vida. Não importa quantas vezes você já veio na frente, o que importa é que a vida é feita de recomeços. A vida é feita de recomeços. Amanhã tem uma segunda-feira que nunca existiu. É um dia novo. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer a casa cheia. Em nome de Jesus, que nós possamos acordar para isso. O ministério pode começar a adorar. E você, venha, meu irmão. Tua mulher já é uma crente em Jesus. Chegou teu dia de ser salvo. Teu filho já é salvo. Venha, hoje é dia de você ser salvo. Hoje é dia do teu nome estar escrito no livro da vida. É o casal, larga a mão. Vem um de cada vez, um encoraja o outro. Se ele não quer vir, você vem. Se ela não quer vir, você vem. A salvação individual, é pessoal. Chega o tempo e a hora. Dá teu passo. Venha, vamos orar, vamos terminar com essa celebração. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Nós já estamos tendo essa festa aqui. E há uma festa que está aguardando no céu. Só você vir aqui na frente, entregar sua vida para Jesus, voltar para Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Glória a Deus. Nada é impossível. Aleluia. Nada é Glória a Deus. impossível. Há uma alma para Cristo nessa noite. Venha. Quero convidar o irmão Oséias para vir aqui orar. Oração final. O ministério pode continuar cantando baixinho. Se há uma decisão, você quer tomar essa decisão, venha. Salvação é um ato único na vida de uma pessoa. Você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, você é salvo. A santificação, a mudança de vida vai começar depois. Aí é um processo, a caminhada para a vida toda. Você não tem que deixar nada. Ah, eu tenho que parar disso, parar daquilo. Não, é vir do jeito que está. Venha do jeito que está. Isso é ser salvo. Santificação é uma caminhada para toda a vida. Salvação é um momento. É crer e receber, confessar. Se crer no teu coração, confessar com a tua boca que Jesus é Senhor, tu serás salvo. O irmão Oséias vai orar. Se houver alguma alma para Jesus, venha. E que a igreja venha a ser despertada, para que a gente nunca perca o interesse das coisas eternas, nunca perca o interesse pelo céu, nunca perca o interesse pelas coisas maravilhosas que o Espírito Santo quer fazer em nós e através da nossa vida. Você que está em casa aí também assistindo também, você que talvez precisa tomar um posicionamento também na sua vida também, eu creio que você vai mandar mensagem para a gente. Eu creio que Deus está trabalhando em casas agora, onde está alcançando, esse culto está alcançando. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor é real nesse lugar, amém? Amém? Amém. Você crê que essa noite é noite de milagre, é noite de cura? Eu quero que você esteja em casa também agora dessa noite, em nome de Jesus, e você aqui também. Se você está sentindo alguma dor, você está passando por alguma dificuldade, quero que você coloque sua mão em cima assim agora, em nome de Jesus. De alguma enfermidade. Eu creio que hoje é noite de cura, porque a presença do Senhor é real nesse lugar. E aonde há a presença de Deus, a cura, há milagre, porque Ele é real. Ele operava no passado, Ele opera no presente, Ele vai continuar operando eternamente. Basta você colocar a sua fé em ação agora nesta noite, em nome de Jesus. Hoje é noite de cura. Hoje é noite onde você vai sair daqui transformado, impactado com a glória do Senhor. E se você por acaso até agora neste momento não sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, eu desafio você agora, coloque a sua mão no seu coração assim, ou em cima de alguma enfermidade, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, porque eu podia ver anjos flutuando neste lugar, eu via bolas de fogo descendo sobre esse altar, e a glória de Deus se manifesta nesse lugar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, louvado
de Jesus, agradecido seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, porque a casa é tua, o Senhor está à vontade neste lugar, o Senhor passeou no meio da tua igreja. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, começa a tocar diferente, Senhor. Começa a tocar lá no dedinho do pé, vai tocando, vai curando, vai tirando todas as dores, todas as enfermidades. Ah, papai, eu creio que o Senhor está fazendo algo sobrenatural aqui nessa noite. Você que está em casa agora nesse momento, sinta a presença de Deus, sinta o toque do Espírito Santo e seja curado para a glória e honra do nome do Senhor. E eu creio que em nome de Jesus, no próximo culto, haverá pessoas aqui nesse altar contando testemunho, não para a glória do pastor, não para a glória da Igreja Batista Betel de Vida Nova, mas para a glória e honra do Senhor. Sinta o toque do Espírito Santo e seja curado agora nesse momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cantar mais um trechinho do louvor para terminar com a bênção. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há. Preciso de ti. Precisamos sim, precisamos de ti. Não há outro igual. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venha a ser sobre nós, toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E o povo de Deus diga amém. Dá um glória a Deus, um aplauso. Boa semana, boa noite. Deus abençoe. Deus os leve, guardado e protegido pelo Senhor. E Deus abençoe a Venezuela lá também, em nome de Jesus. Irmãos, creio que tem uma cantina